Olá, gente! Voltando às nossas aulas remotas, vamos lá terminar a Segunda Guerra Mundial, o conteúdo que a gente, iniciou no semestre passado. A Segunda Guerra Mundial, que a gente já viu, as lutas entre o eixo, e o lado dos aliados. E agora a gente vai ver, o desfecho da entrada de outros personagens dentro dessa guerra, como os Estados Unidos. E vai ver como é que vai finalizar, realmente encerrar essa guerra. E também a questão dos judeus, como é que isso vai ser tratado pelo nazismo e como é que vai ser a solução final em relação a essa população. Então, assista realmente até o final e vamos lá para a gente conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu resumi aqui, essa guerra se tornando mundial. A gente viu na última aula, você pode estar pegando, a aula anterior e vendo que são as batalhas europeias, são as primeiras batalhas que acontecem dentro dessa guerra. E agora a gente vai ver as batalhas, chaves que vão levar ao desencadeamento do fim dessa guerra. Então, em 1941, pega aqui minha canetinha, a gente tem a entrada, dos Estados Unidos na guerra. O que estava acontecendo? O Japão e os Estados Unidos, eles estão ali meio que disputando áreas de influência dentro do Oceano Pacífico, ilhas, e territórios. O Japão está fazendo um processo de expansão territorial, que eu já até citei, em relação à China. E os Estados Unidos vai começar a fazer algumas limitações ao comércio japonês, justamente porque ele não estava de acordo com esse processo de expansão. Então, diante disso, o Japão vai meio que punir os Estados Unidos por causa dessas sanções comerciais com o ataque surpresa de Pearl Harbor, que é uma base dos Estados Unidos localizada no Havaí. Então, diante disso, esse ataque foi surpresa, os Estados Unidos não estavam nessa guerra diretamente e realmente eles foram pegos de surpresa, não tiveram nem como revidar esse ataque. Foi um ataque aéreo e um ataque anfíbio, que é um ataque marítimo, da parte do Japão, nessa base militar que tinha grande parte dos navios e portas-aviões dos Estados Unidos. Mas eu posso garantir para vocês que isso só foi alimentar a raiva dos Estados Unidos em relação a esse processo e levou os Estados Unidos a entrarem na guerra contra o Japão. Então, os Estados Unidos vai entrar do lado dos aliados, então ele vai estar junto com a União Soviética e com a Inglaterra, já que a França está meio ali que parada na guerra, porque foi dominada rapidamente pela Alemanha, pelo exército de Hitler. Então, a partir de 1941, mais exatamente dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra. E, claro, não entra para brincar de guerra, não. Eles têm um exército super preparado, tem alta tecnologia, tem vários navios de guerra e vai travar a guerra principalmente no Oceano Pacífico contra o Japão, tá? E aí a gente sabe que o Japão vai pagar um pouco por isso, por esse feito histórico de ter pego os Estados Unidos de surpresa, justamente aí com o bombardeio aí no final dessa guerra. Nós temos na Europa desenrolando a Batalha de Stalingrado. A gente viu que Hitler, com seu exército, invadiu a União Soviética, que também não estava na guerra, acabou entrando, e que conseguiu conquistar até alguns locais chaves, mas tem um localzinho que Hitler não conseguiu conquistar. Se chama Stalingrado. Stalingrado é uma cidade estratégica, extremamente industrializada da União Soviética, e é uma cidade que dá acesso à região, a região do Cáucaso, que é região riquíssima em petróleo. Então, se Hitler conquistasse Stalingrado, ele teria acesso livre a petróleo sem fim. Então, era algo muito importante, estratégico para Hitler. Só que Stalin, o governante da União Soviética, ele vai dizer que Stalingrado ele não vai se render. Então, até o último homem, eles vão lutar em Stalingrado, eles vão barrar o avanço, tá? Do exército de Hitler. E uma coisa vai contribuir, O frio vai ser imenso, Menos 40 graus, vai chegar o inverno, tão famoso inverno russo. E isso vai gerar aí perdas, para o exército, tanto perdas humanas para o exército de Hitler, também como perdas de tanques. Por exemplo, a gasolina vai chegar a congelar. Então, aquela força de tanque de guerra do Hitler, ela não vai ter grandes efeitos na Batalha de Stalingrado. Então, essa é uma primeira grande vitória dos aliados e é a primeira vez que o exército de Hitler vai ter que se render.
Então aí a gente tem uma guerra tomando, né, um outro rumo. Inicialmente foram inúmeras batalhas vencidas pelo exército alemão em especial, e agora, a partir, né, do final da Batalha de Stalingrado, a partir de 1943, a gente tem a guerra se revertendo. A vitória está mudando de lado. Só que a gente ainda tem uma Europa dominada, né, quase que total aí por Hitler. Então precisa, né, se movimentar para mudar toda essa situação realmente da guerra. A Batalha de Stalingrado é uma, né, mudança, né, diante dessa guerra. Tem até a charge aí, né, Hitler comendo, não por bom gosto, parece nossa mãe dando comida quando a gente era criança, né? E aí bebendo e comendo Stalingrado, né? Ele teve que engolir essa perca e não foi fácil para Hitler, tá? Foi algo muito estratégico, eles tiveram várias perdas, inclusive quase 2 milhões de soldados, né, alemães, do exército, né, composto aí, liderado pelos alemães, ficaram como prisioneiros de guerra, tá? E aí a gente tem o dia D. O que é o dia D? Eles chamavam de dia D, é uma estratégia dos aliados, no caso, Estados Unidos e Inglaterra, participação também do Canadá. É uma estratégia deles de retomar, na verdade, o território francês que estava sob o domínio, né, alemão. Para isso, eles queriam fazer uma coisa de surpresa, e aí, então eles não deram uma data e nem deram um dia específico, eles só chamavam de dia D, porque, gente, tem espião para todo canto. Qualquer sombrazinha podia ser um espião. Então, para essa informação não vazar, eles colocaram essa ideia de dia D, mas a informação ainda vazou, tá? O exército alemão sabia que aconteceria uma invasão da parte do exército aliado, sabia até a data, né, do dia 6 de junho de 1944, mas eles não sabiam todos os detalhes. E aí, 5, né, ataques simultâneos na praia de Normandia da França, com a intenção de tomar essa praia. Uma dica que eu dou para você se divertir bastante com esse conteúdo, e sobre o dia D, é o filme O Resgate do Soldado Ryan. Ah, professora, eu não tenho tempo de assistir o filme todo. Tudo bem, assista as primeiras meia hora. Vocês vão ver ao vivo ali a cores como é que aconteceu essa invasão do dia D. Porque é uma invasão anfíbia. Tem que entender que na terra, né, na praia da Normandia, na França, os soldados alemães estavam esperando esse ataque. Então, vai ser algo mortal, a água vai se transformar em sangue, só para vocês terem ideia. Mas acaba que no final do dia D, a cabeças de ponte, que eles chamavam, né, para a entrada no território francês, elas foram realmente tomadas. Pelo menos 5 praias foram tomadas, né, para o domínio dos aliados. E aí os aliados passam a entrar no território francês. Então, em 1944, a gente está vendo a guerra chegando ao fim. Só que lá no Oceano Pacífico, a confusão ainda tá feia. Tem a Batalha de Midway entre Japão e os Estados Unidos, em que os Estados Unidos vai ganhar. E aí o Japão vai começar a entrar no meio que o desespero, em 1944. E eles vão começar a usar os kamikazes. Que são kamikazes? São pilotos suicidas. Eles vão assumir a morte, realmente uma certeza de morte, para derrubar aí, né, acabar e destruir os navios de guerra dos Estados Unidos. Então, são aviões repletos de bombas com piloto suicida, que tem como obrigação, né, esses kamikazes, né, kamikaze significa, né, vento sagrado, e aí, vento divino, e aí o que acontece? Esses soldados nesses aviões tinham que cair, né, nos navios dos Estados Unidos, para assim, né, acabar com a frota naval dos Estados Unidos. Não teve grande efeito, tá? Os kamikazes, eles chegavam, como eles estavam repletos de bomba, eram aviões um pouco mais lerdos, e acabavam sendo bombardeados. Depois eles pensaram em outro tipo de avião, né, no Japão, para ser um pouco mais rápido, mas mesmo assim, né, jogar um avião sobre um enorme navio às vezes não fazia grande efeito. Mas isso assustou a guerra no Pacífico, tá? Os soldados dos Estados Unidos estavam traumatizados quando viram um avião, pensando que já era mais um avião kamikaze, porque, né, prejuízo com certeza causou. Quando se chega em abril de 1945, a gente tem a queda da Itália. De que forma? O rei italiano, ele mesmo, né, ele vai acabar
definindo que a Itália não estaria mais na guerra. Pela segunda vez a Itália trai a Alemanha, tá? Traiu na Primeira Guerra, traiu na Segunda também. E aí Benito Mussolini ele vai ser destituído do seu cargo de primeiro-ministro e a Itália oficialmente vai entrar do lado da guerra, né, dos aliados, e agora vai começar a atacar a Alemanha. Então Hitler vai mandar um exército para resgatar Benito Mussolini, vai entregar a ala, né, norte, a parte norte da Itália, para Benito Mussolini cuidar. E aí o que é que vai acontecer? Grande parte da população italiana vai se rebelar contra Benito Mussolini, vai persegui-lo, vai pegar, vai matá-lo. A população italiana vai matar, né, o Benito Mussolini, inclusive vai colocar ele penduradinho num posto de gasolina junto com a sua, né, namorada, enfim, e outros líderes do partido fascista. E lá ele vai ficar, né, morto e pendurado pra galera, né, meio que se vingar de tudo que ele fez na Itália. Tem um caso de uma senhora que perdeu os 5 filhos nessa guerra, né, os 5, e ela vai dar 5 tiros, né, no Benito Mussolini morto. Então é um fim bem trágico para ele. Assim a Itália acaba se rendendo ao exército aliado que invade o território e agora passa, né, a Itália para chegar na Alemanha é bem mais fácil. Passa também, né, exército misto entre americanos, os brasileiros, tá? Que os brasileiros eu vou falar no contexto de Getúlio Vargas mais à frente, brasileiros também, e ingleses e também alguns italianos que agora vão marchar rumo à Alemanha. A Alemanha, então, está começando a ficar cercada. De um lado ocidental está vindo o exército que está saindo da Itália e da França. Do lado oriental está vindo o exército da União Soviética, depois aí da batalha, né, de Stalingrado. Então, a Alemanha está cercada. Hitler, no finalzinho, né, de abril, ele vai cometer o suicídio junto com a alta cúpula nazista. Eles vão cometer suicídio para, enfim, não se renderem. E a Alemanha cercada, né, vai acabar se rendendo totalmente. Isso depois de crianças, jovens, né, crianças de 13 anos, tentarem resistir ao exército invasor, né, dos aliados. A Alemanha vai se render em maio de 1945. Aqui a gente tem encerrado, né, a guerra em âmbito território europeu. A guerra vai continuar. Nesse momento, os Estados Unidos vai falar, né, para o Japão se render. Era questão de tempo, tá? O Japão perderia realmente essa guerra. Os Estados Unidos estavam vencendo as batalhas, quase adentrando no Japão. E aí, o que acontece, né? Foi solicitado que o Japão se rendesse, já que, né, a guerra já tinha chegado ao fim na Europa. Mas o Japão vai até o último homem. Uma outra dica de filme, gente, Segunda Guerra Mundial tem filmes maravilhosos. É Até o Último Homem, que vai mostrar esse contexto de guerra entre os americanos e os japoneses, né? O filme vai falar de uma história realmente verídica, né? E aí, a partir daí, a gente entende um pouco de como os japoneses não iam aceitar se render, tá? Não era algo muito fácil para eles. Diante disso, o que é que a gente vai ter? Os Estados Unidos vai pedir, né? Vamos lá, Japão, se render. O Japão, não, a gente vai até o último homem. E aí, os Estados Unidos tinham na manga, eles já estavam há tempos no projeto Manhattan, que é um projeto de produção de bomba, né, de viés atômico. E aí, eles já tinham testado a bomba já tinha dado certo. Prepararam, então, a bombinha para jogar, né, na cidade de Hiroshima, isso em agosto de 1945. A primeira bomba foi lançada, para vocês terem ideia da proporção dessa bomba. Ela explode a 580 metros de altura, então ela não explode quando toca o chão. Essa é uma bomba de plutônio e ela vai fazer aquele grande cogumelo, uma grande explosão. E num raio de quase 2 km é destruição total. Quando eu falo em destruição total é que tudo virou pó, tá, gente? Virou pó. Mas virou pó assim, ó. Me lembra muito Thanos. Quem gosta aí, né, da saga da Marvel, né? Thanos, ele estrala o dedo e metade da população do mundo inteiro, ela vira pó. É quase isso, né? No estralar de dedos, numa bomba em segundos, quase 70 mil pessoas morreram.
tá? E muitas das pessoas que morreram viraram pó, tá? E diante disso, o que é que a gente tem? É um contexto de morte na cidade de Hiroshima muito grande. Em poucas horas, mais de 100 mil pessoas estavam mortas. Estados Unidos novamente diz, e aí, Japão, vamos se render? E o Japão não aceita se render. A bomba de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto. E no dia 9 de agosto, a bomba de Nagasaki, com a mesma proporção de estragos, tá? E a partir daí, né, o Japão aceita se render. Os Estados Unidos, então, encerra essa guerra e mostra para o mundo todinho o poderio bélico, né, que eles têm. Era o único que detinha uma bomba de tamanha proporção. E a guerra é encerrada, tá? Então, a partir daí, a gente vai ter o estabelecimento de alguns acordos que, por exemplo, vão definir que a Alemanha não pode ficar soltinha por aí para não começar a Terceira Guerra Mundial. E a partir disso, o que é que a gente tem? A gente tem a Alemanha dividida em 4 áreas, né, de influência. São são para os vencedores da guerra. Uma área para a União Soviética, outra área de influência é para a Inglaterra, outra para a França, outra para os Estados Unidos, tá? Então a Alemanha ela não vai ficar de boa depois dessa guerra não, fazendo o que quer. Ela vai ter um domínio desses países, né, até a sua total reestruturação. Lá na frente, né, isso vai dar uma confusãozinha aí na Guerra Fria, em que a Alemanha, né, vai ser dividida entre capitalista e socialista, tá? E também a gente tem esse contexto aí de estruturação já da Guerra Fria. Em 1945, encerra a Segunda Guerra Mundial e inicia o processo de organização, sei lá que nome a gente pode dar para isso, né? Que acaba de sair de um conflito e já quer entrar em outro, né? Que é a Guerra Fria. Então, para a gente encerrar essa discussão, né, sobre a guerra, falta falar do Holocausto. O que foi o Holocausto, gente? Foi a matança em massa, né? Uma perseguição étnica, política e religiosa na Alemanha nazista em relação aos judeus, né? O povo semita. E aí, o que vai se dar a partir desse contexto? A gente tem um processo que eu fiz questão de elencar para vocês, de perseguição, né, do povo judeu. Não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra que eles passaram a ser perseguidos. Então, quando Hitler assume o poder, a partir de 1933, na Alemanha, ele começa alguns processos, né, de perseguição, como algumas leis, né, as leis de Nuremberg, que vão estabelecer que não poderia ter uma miscigenação entre o alemão e o judeu. São algumas leis segregacionistas, tá? Depois tem esse grande evento, já em 1938, que é a Noite dos Cristais. Na noite do dia 9 de novembro, as lojas, né, os judeus, que em grande maioria eram comerciantes, foram quebradas, né? Por isso cristais, porque as lojas, né, os vidros foram quebrados. Por quê? Porque um judeu, na França, ele acabou matando, assassinando um diplomata alemão. Então, pronto, foi um estopim, as pessoas foram para a rua de forma desorganizada, sem liderança, e acabaram, né, quebrando as lojas dos judeus. E aí já dá para perceber o mesmo clima que eles estavam inseridos. Então, eles passaram a ter que usar essa estrela de 6 pontas, que é um símbolo judeu, tá? A estrela de Davi, para serem identificados. Então, alemão que é alemão, ele jamais vai andar na mesma calçada de um judeu. Então, precisava identificar esses judeus, mesmo que bebê, mesmo que criança, para que ficasse claro quem ele era, para ninguém chegar perto, para ninguém se encostar. E aí, diante disso, a gente tem a vida nos guetos, né? Os judeus vão começar a ser levados para guetos, que eram os piores bairros, né? Tanto da Alemanha como dos lugares que eram conquistados pelos alemães. Então, esses bairros, eles eram isolados, né? Os judeus, eles ficavam isolados e eles tinham que fazer os trabalhos necessários, até alguns trabalhos forçados já dentro do gueto. Eles não eram bem alimentados. Se eles saíssem, eles eram mortos, tá? Se eles saíssem, eles eram mortos. E aí, a gente já tá percebendo a situação. Quando a guerra realmente é deflagrada, criados campos de concentração, os judeus são tirados desses guetos e vão para os campos de concentração. Então, eles vão trabalhar, né, na produção de armamentos, na retirada de minérios, na agricultura, algo que fosse essencial para a manutenção da guerra. Isso, os que eram aptos, né,
ao trabalho, né? Aqueles que tivessem força física para trabalhar. Aqui está, né, a imagem deles já aqui com as vestimentas, né, bem conhecidas, né, essa forma de vestimenta listrada, né, que aí identificava o judeu. Eles recebiam um número tanto na pele como na roupa. E aí, isso aí era o trabalho forçado, era para quem tinha condições, como mulheres mais fracas, ou crianças, ou idosos, ou, né, pessoas com algum tipo, portadora de algum tipo de necessidade especial. Eles eram levados para serem mortos. Inicialmente eles eram fuzilados, depois começaram a colocar esses judeus dentro de caminhões, de vagões de caminhões, e aí eles ligavam, né, a saída, não sei se é carburador, mas enfim, o canozinho que sai de caminhões, aquela fumaça preta, o monóxido de carbono, e colocava para dentro do, né, agora esqueci o nome, meu Deus do céu, do tamborzinho, né, do caminhão, em sim, a parte de trás do caminhão. E as pessoas morriam sufocadas lá dentro. Só que isso, né, dava tempo, ficava ouvindo a pessoa gritando, foi meio que traumatizador. Aí, no finalzinho já da guerra, foi criada uma chamada solução final, para extinguir os judeus. Era para acabar com todos os judeus, não era para deixar ninguém vivo. Então, foi, né, garantida aí a solução final, todos deveriam ir para as câmaras de gás. Essas câmaras de gás chegavam a matar quase 2.000 judeus de uma só vez. Eles eram enganados, que iam tomar banho, tiravam as roupas, entravam dentro, né, da câmara de gás, morria, o gás ele ia descendo aos poucos, morria primeiro, né, eles morriam sufocados. É o Zyklon-B, né, o gás. Eles morriam primeiro os mais altos, né? Então as crianças elas viam todo mundo morrendo, depois é que elas morriam. Então era uma situação desesperadora. Depois eles eram colocados em fornos, né, para serem incinerados, para que não deixassem rastros, tá? Vocês podem ver também algumas dicas de filme. Tem A Vida é Bela, é um filme mais antigo, mas muito premiado sobre esse contexto da vida, né, dentro de um campo de concentração. Tem um filme também bem introspectivo, que na verdade não é um filme, ele é um livro, né? A dica é ler o livro, mas enfim, se não tiver acesso, o filme, né, O Menino do Pijama Listrado. Agora, quem quer ver, quem estava tentando ajudar os judeus, gente? Tinham pessoas tentando ajudar eles fugirem dessas circunstâncias. Então, a gente tem o filme O Zoológico de Varsóvia. É um zoológico, né, na cidade de Varsóvia, na Polônia, que começou, né, a ajudar judeus fugirem dos guetos antes deles serem levados para os campos de concentração. Então, são dicas para você entrar de forma bem plena dentro desse contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, que é uma das partes mais tristes dessa guerra, tá? O Holocausto. E aí, por fim, com o fim da guerra, alguns campos de concentração, né, ainda tinham judeus vivos, porque os aliados chegaram antes, né, de todos serem mortos nas câmaras de gás. E aí vai ter o julgamento, né, desses nazistas que não cometeram suicídio, tá? E aí a gente tem o julgamento, a grande maioria vai ser condenada à morte, outros vão ser condenados à prisão perpétua, mas o importante é entender que eles foram condenados como crime contra a humanidade. Mas aí aqui fica uma questão, engraçado, né? Os judeus foram mortos, né, em grande proporção, foram mais de 6 milhões de mortos, e os nazistas pagaram por isso, foi considerado crime, né, contra a humanidade. E os Estados Unidos jogou uma bomba sobre a população civil, que também não estava envolvida diretamente na guerra, e as pessoas morreram, mas os Estados Unidos passou ileso a isso, né? Não foi considerado um crime de guerra ou um crime contra a humanidade jogar uma quantidade imensa de radioatividade sobre uma população e as pessoas tornarem-se pó, né, em segundos. Só para a gente ver que o lado vencedor ele tem os seus benefícios dentro de uma guerra, dentro de um conflito. E aí é encerrado o maior conflito da humanidade, com quase 50 milhões de mortos, né? O número de feridos é incontáveis, com vários traumas aí para a humanidade resolver, com vários problemas sociais a serem resolvidos, como a questão da reinserção dos judeus, né, numa vida normal, se é que é possível dentro daquele momento, depois de passar por tanta coisa.
Então a gente encerra esse conteúdo, né? Então até as próximas aulas. Deixe seu like aí, galera, se eu gostei. Tá? Até as próximas aulas. Estudem e não esqueçam, fiquem em casa. Então, até mais!